Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos mais esse momento. Fica à vontade, se pé, quiser ficar sentado. Mas vamos ficar em unidade, né? Vamos ficar em unidade. Se tem alguns em pé, vamos ficar todo mundo em pé. E vamos orar ao Senhor para começarmos esse momento agora de estudo, né? De aprofundamento na palavra do Senhor. Jesus, nesse momento, Pai, nós oramos a Ti. Nós queremos Te agradecer por esse momento. Nós queremos agradecer por este encontro que foi preparado pelo Senhor. No reino de Deus, nada é coincidência. Tudo tem seu propósito. Tudo está debaixo da soberania de Deus. E eu Te louvo por cada pessoa que está aqui nessa noite. O Senhor marcou um encontro com a gente. Nesse momento, eu Te peço, Pai, que os nossos corações estejam rendidos a Ti. Os nossos ouvidos estejam abertos a ouvir aquilo que o Teu Espírito quer falar. Jesus, que o Senhor me ajude, me capacite nesse momento, Pai, a transmitir, Pai, a pôr em palavras tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, toda a inquietação que vem da parte do Senhor, no bom sentido de que nós precisamos nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, no conhecimento da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. Que essa noite, Jesus, tudo que nós aprendermos aqui, que nós possamos aplicar às nossas vidas. Nós não podemos ser apenas ouvintes. Ajuda-nos, Pai, a sermos praticantes, entendedores daquilo que o Senhor tem para nós através da Tua palavra. Eu Te louvo, que tudo que seja feito aqui seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Eu estou muito feliz por cada um de vocês que está aqui nessa noite. Obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui presente. Claro que a gente sempre vai lutar contra aquela síndrome do copo meio vazio, né? Que é a vontade de que mais pessoas estivessem aqui. A nossa vontade é olhar ao nosso redor assim e a gente vai sentir falta. Algumas pessoas estão em outros compromissos importantes, inadiáveis, com os filhos adoentados. E a gente sabe, né, existem esses imprevistos. Mas vamos agora olhar com um copo meio cheio, né? Vamos olhar ao nosso redor e ver que pessoas estão aqui nessa noite, que o Senhor tem algo para falar conosco. Esse projeto, ele foi iniciado como uma tentativa de nós melhorarmos o nosso serviço a Deus aqui. No que diz respeito ao Ministério de Louvor, só que ele foi tomando uma proporção de que o laboratório, ele não vai ficar apenas para o nosso ministério. A gente quer expandir, quer abrir para mais pessoas, para os outros ministérios da igreja e até, se Deus quiser, em algum momento, para outras pessoas. Porque a gente tem entendido da parte do Senhor que nós precisamos aprender mais sobre louvor e adoração, para que a gente consiga praticar melhor, fazer melhor para o Senhor. E hoje, em especial, eu vim trazer para vocês aqui, em nome da coordenação do Ministério de Louvor, a temática do 24 Horas de Adoração. Desde que o 24 Horas de Adoração surgiu, não surgiu para ser apenas um congresso do Ministério, ele não surgiu para ser apenas desde o primeiro ano que ele surgiu. Quem lembra qual foi o primeiro tema? Foi a música que a gente mais cantou aquele ano. Se a gente puxasse ali o dia e noite, suba a Ti, né, a nossa adoração. Então, desde o primeiro ano que ele surgiu, o Senhor foi confirmando aos nossos corações de que não era apenas um evento. O Senhor tinha algo mais para fazer através dessa agenda que está inclusa na nossa igreja. No segundo ano, o Senhor trouxe o tema adorando até que Ele seja visto em nós. Porque é isso, a gente é resultado da nossa contemplação. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente contempla, a gente se torna. Isso a gente vê na nossa casa, com seus pais. Já parou para observar que às vezes você se pega fazendo coisas que sua mãe fazia ou seu pai fazia? Isso é o fruto da contemplação. Ao longo dos anos, desde pequenininho, a gente está ali só observando, né? Só de espectador. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente começa a reproduzir alguns hábitos. Isso é fruto da contemplação. Então, sobre o Senhor, nós seremos mais parecidos com Ele à medida que nós contemplarmos mais o Senhor. Quanto mais a gente vê-lo, quanto mais a gente enxergar o Senhor, mais a gente vai se tornar parecido. E conhecer o Senhor, por quê? Por meio da adoração. A gente pode conhecer o Senhor de várias maneiras. Ele deixou a sua palavra, né, através da oração. A adoração, ela intensifica o conhecimento de Deus. Que
não já provou, não já experimentou do quebrantamento que a música promove, que os louvores promovem. Então, enquanto você está envolvido ali no meio dos louvores, o seu coração parece que fica mais sedento, mais rendido, mais quebrantado. E isso intensifica que o Senhor se revele. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, por isso que uma das formas da gente conhecer a Deus é através da adoração. Então, esse foi o tema do segundo ano. E nesse ano, o Senhor colocou o tema Chamados para Cantar. Esse tema, ele não caiu de paraquedas. Grande parte do que eu vou falar aqui, ele está embasado nesse livro. Ele é um livro novinho, tá? Ele não tem tempo que está no mercado, mas eu indico para todo mundo comprar, aqueles que gostam de ler, que têm interesse. Depois façam uma compra desse material. Eu já procurei ele em e-book ou PDF, mas eu ainda não encontrei para passar para vocês. Mas quem puder, compre. Eu fiz a leitura desse livro. Como vocês sabem, a gente fez a participação lá na Escola de Adoração. E muitas coisas que a gente aprendeu lá, eu consegui... como é que eu posso falar? Foi reforçado à medida que eu fui lendo esse livro e lendo a palavra e confirmando. E o Senhor foi tocando no nosso coração. E a verdade é que esse livro, ele conseguiu pôr em palavras uma coisa que era um anseio nosso, do 24 Horas, desde o início. A proposta do 24 Horas, ela surge numa tentativa de mudar a cultura. E uma mudança de cultura, ela leva um tempo, é um processo. Por isso que a gente precisa ser paciente. Então, quem acompanhou a gente aqui desde o primeiro ano, no segundo ano, e agora nós vamos para o terceiro ano, vocês já conseguem perceber uma mudança. Eu consigo perceber uma mudança na resposta da igreja, de louvor, aos momentos de adoração. Não é que existe uma forma única de adorar, de manifestar o seu louvor ao Senhor. Mas a gente entende que muitas vezes a gente fica adormecido e a gente não faz algumas coisas, não é porque a gente não quer, é porque a gente não sabe. Então, por isso, a ideia de fazer uma mudança de mentalidade, de cultura e trazer mais liberdade. Eu sei que isso que a gente vive aqui na nossa igreja local é fruto também de uma construção de uma identidade. Nossa igreja hoje, ela não é uma igreja centenária. Não é uma igreja que tem muitos anos, que já tem a sua identidade própria. Nossa igreja está construindo, né? Poucos anos. São quantos anos exatamente, Sérgio? Não, aqui, né? 17, 18. Então, é um adolescente. E, assim, recente, a nossa igreja saiu de uma quantidade de membros muito pequena para um boom, né? E hoje a gente vê a realidade que a igreja... Vem gente de todo lugar, de todo jeito, toda cultura. Várias denominações também acabaram chegando aqui. Então, a gente percebe que a igreja está nesse processo de identidade, inclusive no momento da adoração. Então, esse livro, ele conseguiu colocar, assim, de fato, em palavras, passo aquilo que meu coração ansiava, que é fazer a igreja entender que o momento do louvor e da adoração não é algo reservado para o ministério de louvor. Música, adoração, não está reservado a quem toca, a quem canta, a quem cuida ali da sonoplastia, não. É para todo mundo. E aí, por isso que a gente vem com essa temática desse ano de 2025, que é Chamados para Cantar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Marquinhos. Deixa eu ver. Foi. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem aqui pode cantar? Ou quem aqui canta? Pode levantar a mão. Alguns ficaram assim, não sei. Pode. Muito bem. Daí é esperta, já foi dar o argumento dela. Então, se você é músico, sonoplasta, intercessor, da mídia, talvez você tenha pensado, eu não canto, isso não é para mim. Ou então, você se comparou logo de cara. Tá, pode ser até que eu cante, mas assim, em relação ao pessoal que já é profissional, aí titubeou. Talvez você levantou a mão bem alto. Você que já está acostumado com isso, né? Com muita segurança. E alguns ficaram assim um pouco tímidos, né? Com medo de parecer orgulhoso. Não vou levantar a mão tão alto não, para não parecer que, né? E a minha pergunta foi: quem aqui consegue cantar? Todo mundo.
E é comum nós acharmos que precisamos atingir um certo padrão para dizer que conseguimos fazer algo. É normal que tenham algumas habilidades que a gente se coloca numa situação de atingi-las primeiro para então poder dizer que eu faço tal coisa. Isso é natural. E às vezes a gente se limita por padrões que nós mesmos inventamos. Então tem muita coisa que é resultado da sociedade e dos costumes. Então, tem muitos locais em que cantar é um ministério. É conhecido como um ministério. Pregar é um ministério. E a gente já ouviu aqui o nosso pastor falando que não tem na Bíblia o ministério de cantor, o ministério de pregador. Os 5 ministérios são pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo. São esses os 5 ministérios. E esses 5 ministérios, eles podem se desenvolver em qualquer área da igreja. Não é porque eu só ensino aqui para a igreja, sermões. Não. Eu posso ser mestre lá na salinha infantil. Eu posso ser mestre no meu trabalho, falando sobre a palavra com mais clareza para o meu colega. Não é porque o meu ministério é pastor que eu preciso de uma igreja para eu pastorear. Pastor apacenta. Então, eu posso cuidar de pessoas em qualquer área da igreja. Inclusive, eu posso ser um pastor de crianças. Então, a gente precisa desmistificar isso. Então, muitas vezes, essa questão de ministério, eu sou cantora, esse é o meu ministério. Aí as pessoas, às vezes, acham que cantar é só para essas pessoas que têm um ministério, ou foram chamados a ter uma carreira, ou fazem profissionalmente. Então, eu estou aqui para dizer para você que você é alguém que pode cantar. Independente daquilo que você desempenha na igreja, independente do que disseram da sua voz, você pode cantar. E aí eu coloquei ali essa frase, porque é comum que todo mundo tenha algum tipo de história, que na infância alguém disse que você não podia fazer alguma coisa, inclusive cantar. Então, se eu chamar Jadson aqui, ele vai ter um testemunho para me contar. De que na infância ele estava lá no banheiro cantando, lá no corredor da casa dele. E aí alguém lá da família dele falou, isso daí não, sua irmã até que canta, mas você? Já pensou se ele se apega nisso? E às vezes até em relação a outras coisas na vida. Tem pessoas que vão dizer, você não serve para isso, você não faz isso. Mas aí a questão é, onde que eu vou me apoiar? Naquilo que me falaram ou na verdade de Deus? Por isso a importância de nós conhecermos a verdade. E a verdade vai libertando a gente dessas amarras. Eu preciso saber o que Deus diz ao meu respeito. E nesse sentido, sua canção e o seu som não foram feitos para serem silenciados. Você foi chamado a cantar. E é isso mesmo que você leu ali. Você foi chamado a cantar. Não é uma coisa que Deus te dá a liberdade de fazer se você quiser, ou se você se acha pronto. Ou se você se considera capaz. Você foi chamado. E aí nós poderíamos aqui gastar grande parte do nosso tempo lendo 400 referências na Bíblia, que são mandamentos. Elas não estão assim, ó. Se você tiver vontade, aí você canta. Se você tiver uma voz bonita, aí você estiver feliz, aí você canta a Deus. Não. Todas estão, cantai, cante. Todas estão como mandamento imperativo. 400 vezes. Gente, isso é muito. Isso é muito. Então, vamos adiante aqui para a referência bíblica. A gente não pode falar palavras soltas. A gente tem que voltar para a Bíblia. E aí, você pode depois, em casa, fazer a leitura dos textos de referência que eu coloquei ali. Salmos 47:7, 98:1, 100:2, lá em Efésios, para não ficar só no Antigo Testamento, eu coloquei o Novo Testamento também, Efésios e Colossenses. E também no Antigo Testamento tem inúmeras outras referências, eu só selecionei essas aqui, tá? E eu coloquei 2 textos ali para a gente ler. Lá em Efésios, Paulo escreveu assim, ó, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aí, vários textos na Bíblia vai estar escrito, cantai ao Senhor, cantai louvores, cantai um cântico novo, apresentai-vos a Ele com cântico. Observa? Então a gente tem muitas referências bíblicas. E hoje Jadson fez isso, aqui, que eu vou falar agora.
Ele falou, vamos adorar o Senhor, não foi? Cante comigo, louve ao Senhor. É comum que nós, enquanto estamos ministrando ali a adoração, a gente convida as pessoas para adorar. Porque é algo que ninguém pode fazer pelo outro. A gente se prepara aqui um longo período para cantar. E quando a gente sobe aqui, o nosso maior desejo, fala sério, vocês aqui que são do louvor, nosso maior desejo é mostrar aquilo que a gente preparou? Não. Sabe como, quando a gente termina, que a gente faz o feedback, a avaliação? Um dos pontos que a gente avalia, claro que a gente avalia a nossa performance, aquilo que a gente fez, isso é técnica, isso é importante. Mas um dos pontos é, a igreja recebeu? A igreja reagiu? E aí, vocês perceberam se a igreja cantou junto com a gente? Porque é o tipo de coisa que a gente não pode fazer por ninguém. Eu posso cantar por mim, eu posso oferecer o meu louvor ao Senhor. E por isso que quando a gente está aqui ministrando, a gente fala, cante ao Senhor, louve, adore. E isso é muito importante, porque cantar não é um dom espiritual, concedido apenas a alguns escolhidos. É um mandamento bíblico, o qual todos devem obedecer. Deus dotou você de uma voz, Ele te deu um som. Suas cordas vocais foram instaladas aí, não foi só para você tagarelar. Trocadilho aqui. Não foi só para isso. Foi também porque você emite sons que adoram ao Senhor. E a Bíblia, ela, na sua língua original, no hebraico, vai ter 7 palavras que são utilizadas para descrever ou são traduzidas como louvor, tá? Revelando uma forma distinta de adoração. Aqui estão as 7 formas, tá? Então, Yadá, Terrila, Baraque, Halal, Zamá, Todá, Shabat. Então, são várias formas em hebraico que são traduzidas como louvor e adoração. E cada uma delas, Deus está esperando uma forma de expressão de louvor. Então, quando você faz ação de graças, é uma forma de louvor. Quando você se arrepende no seu quarto, pede perdão pelos seus pecados, confessa ao Senhor, é uma forma de louvor. Quando você levanta as mãos e adora com o seu corpo, é uma forma de louvor. Então, tem várias formas de louvor. Depois vocês podem ler com calma, tá? Mas eu vou destacar essa daqui, Terrila. Ela significa um cântico espontâneo de louvor. Ou seja, é uma coisa que só você pode fazer. Nós estamos acostumados a cantar com uma música pronta. Não é verdade? A gente tem uma letra ali que a gente sai e a gente canta. Mas uma das formas de louvor a Deus é a adoração espontânea. É aquilo que você tem para falar para Deus ali no momento do louvor. Não sei se você sabia, eu não sabia disso, mas lá na escola eu aprendi. Sabe aqueles intervalos que são os solos musicais? Que fica ali a banda tocando? Muitas vezes a gente está tão acostumado com a letra que nesses intervalos gera um desconforto. Não sei se você já sentiu isso. Mas muitas pessoas já me falaram que sentem desconforto na hora do solo musical. Porque é a hora que você fica assim, tipo, o que eu vou fazer agora? Quando tá no refrão, você tá cantando. Mas aí quando a banda tá lá no solo, você fica meio que tipo assim. Essa é a hora que é chamada de interlúdio, né, Jadson? É o selar. Já viram que lá na Bíblia, no Salmo, às vezes tem no finalzinho ou no meio tem selar? Tem essa palavrinha? Aquilo ali é um interlúdio. Como o salmo era tocado, era música, era o momento em que os músicos proféticos, o pessoal que tocava lá, os levitas, eles tinham a liberdade de fazer o solo. É o interlúdio. É a hora que os músicos adoram. Então, nesse momento que os músicos estão adorando, quando a gente entende que tem um cântico novo, um canto espontâneo dentro de mim, eu não fico parado esperando o refrão voltar para eu cantar. Eu tenho a liberdade de falar palavras de amor ao Senhor. De gritar um aleluia, sei lá, de orar, de falar com Deus. Então, a ação é cantar louvores inspirados pelo Espírito. E aí tem um versículo aqui de exemplo. Tu habitas entre os louvores. E esses louvores aí, é essa tradução de Terrilá. Ou seja, é o momento do louvor criativo, do momento espontâneo. É aquela hora que você tem a liberdade ali de falar com Deus. O Senhor gosta, Ele participa, Ele se inclina para ouvir. Aqui, tudo isso que a gente está vivendo é resultado da cultura da celebridade. Essa cultura, ela é promovida muitas vezes pela cosmovisão mundana. E também a gente está muito acostumado a ver aqueles programas de TV
Cita uma aí, de audição. The Voice, que mais? X Factor, alguma coisa, talentos, falaram ali. Tem um pior no Brasil, Ídolos, né? Então a gente está acostumado, através desses programas, a silenciar as nossas vozes, porque tem alguém ali que vai apresentar e essa voz ela tem que ser ouvida e tem que ser exaltada. Então a plateia, a partir dessa cultura da celebridade, ela é treinada a admirar e a aplaudir um só. Porque a gente está ali para prestar atenção na técnica, o quão bela é aquela voz. E a gente não para perceber o quanto que a cultura mundana, muitas vezes, acaba por entrar nos nossos cultos, participar do nosso dia. E aí, infelizmente, muitos foram condicionados por essa cultura. E aí, mesmo durante o culto, elas ficam ali paradas, ouvindo as vozes mais bonitas, qual é a mais profissional, qual foi a técnica utilizada, louvando a Deus. Contudo, a proposta do reino é outra: cantarmos juntos, adorarmos juntos. E aí eu coloquei um trechinho ali: reunimos-nos aqui em tua presença para louvá-lo. E aí eu lembrei daquela música que a gente gosta de cantar aqui, Jesus em tua presença. Reunimos-nos aqui. Já observou que essa música ela é toda no coletivo? A maioria das músicas hoje, worship, infelizmente, é tudo na primeira pessoa, né? Eu te entrego, eu te louvo, mas essas músicas mais antigas, elas remetem à coletividade. E isso é tão importante. Então, infelizmente, a falta de conhecimento atrelada à influência do mundo, porque a gente às vezes não se dá conta, mas nós somos influenciados quase que 24 horas. No nosso trabalho, aquilo que a gente escuta. Hoje nada está sem propaganda, sem anúncio. Às vezes até as plataformas que a gente paga para evitar anúncio, aparece uma coisa ali ou outra. Então a gente está bombardeado 24 horas de cosmovisão. O mundo ele está apontando para celebridade. Observa hoje no seu Instagram as notícias. As pessoas elas ficam fissuradas pela vida das outras pessoas, das celebridades. Elas querem ver o que elas fazem. Enquanto, se eles virassem a câmera para cá, eles iam ver que a vida do outro está acontecendo e a sua está lá, parada, inerte. Você está ali só de espectador. Então, isso não é só para várias coisas, mas também para essa questão da música. E aí, às vezes, a gente está tão cheio disso que a gente entra num culto, um culto público, um culto de domingo, e a gente senta, e aí tudo colabora, né? O lugar confortável, a iluminação bacana, tudo tem ar-condicionado, a música é boa. Tudo acaba colaborando para que a gente fique de quê? De espectador. E aí a gente, nessa função de espectador, ela é muito perigosa. Porque realmente, às vezes, a gente está ali com uma boa intenção. Eu estou prestando atenção e tal. Às vezes até fecho o olho, né? Mas às vezes também a gente se coloca na posição de crítico. Ali, aquela pessoa faz melhor, aquela pessoa canta melhor, aquela pessoa toca melhor. E por aí vai. Então, tem um livro que ele é chamado assim, O Reino de Ponta Cabeça. Não sei se alguém conhece. O Reino de Ponta Cabeça. Então, no que diz respeito à música, o reino é de ponta cabeça. O que o mundo está dizendo para você ir numa direção, para o reino é em outra direção. E isso não só para a música, para a forma como você gasta seu dinheiro, para a forma como você cuida da sua casa, para a forma como você trabalha, tudo o reino é de ponta cabeça. Vocês já assistiram The Chosen? Qual que é a introdução? Como que chama aquilo, Estevão? A introdução vai passando as letras? A vinheta, né? Vocês já observaram a vinheta de The Chosen? É o quê? Vários peixinhos, a maioria, indo numa direção e 12 peixinhos no sentido contrário. Então, o mundo vai sempre nos puxar. A maré é muito forte, mas o reino é de ponta cabeça. Então, a gente precisa, por isso que a Bíblia fala, culto é racional. Eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente entra, não ache que daquela porta para frente, menino, só tem anjo. E tá tudo perfeito, tudo top. Não. Quem é da intercessão sabe do que eu estou falando. Aqui dentro existe uma guerra. E às vezes ela até se intensifica mais. A maré te puxando para você ir numa direção, enquanto o reino está dizendo que você tem que ir para outra direção. Isso é sobre louvar também.
E eu queria fazer uma análise de um texto com vocês. Quem quiser abrir, quem quiser só acompanhar, está lá em Mateus 26, 6 ao verso 8. Aliás, eu coloquei até o 10. Vocês conhecem essa história. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, hospedado na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproximou enquanto ele estava à mesa e derramou um frasco de perfume caríssimo sobre a cabeça dele. Os discípulos, vendo isso, ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume podia ter sido vendido por um bom dinheiro e o valor doado aos pobres. Jesus, porém, sabendo o que se passava, disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para mim. Vocês podem estar estranhando essa versão porque ela está na versão A Mensagem, tá? É uma Bíblia que eu gosto de ler, porque eu acho que ela traz para a linguagem mais atual. Então, eu destaquei algumas palavras ali. A primeira é os discípulos vendo isso. Naquele momento ali presente, nesse jantar, nesse momento, não estavam apenas os discípulos, estavam os fariseus, alguns mestres da lei, tinham com certeza alguns outros convidados. Mas olha só quem foi que estranhou o comportamento da mulher. Os discípulos. Gente, quem estava andando com Jesus, bem perto. Os discípulos foram os que estranharam aquela ação, né? E eles percebem ali que o perfume foi derramado, e quando um perfume é derramado, é natural que o aroma ele é dispersado no ambiente. Então eles perceberam que um aroma, né, o ambiente ficou cheiroso, foi diferente, e aquela mulher se prostrou diante de Jesus e começou a adorar, começou a preparar Jesus ali para a sua morte. E aí Jesus disse: ela fez uma coisa linda para mim. E Maria, ela é um exemplo, é uma personagem que é sempre apresentada em pregações como uma adoração extravagante. Então, se você observar o contexto, o que começou a acontecer ali? Um culto, uma adoração. Ela derramou o perfume mais caro, ela se entregou, um ato de rendição, tudo que ela tinha de melhor. E ela chora, né? E seca ali os pés de Jesus com seus cabelos. Um momento de adoração, o culto começou ali. E os discípulos foram os primeiros a estranharem e ficarem indignados. Então, os discípulos, os fariseus e os outros líderes presenciaram a adoração extravagante de Maria. Eles sentiram a fragrância naquele momento, mas em vez de se unirem a ela em adoração, eles simplesmente permaneceram assistindo enquanto ela adorava. Isso é algo que eu nunca tinha parado para observar nesse texto, a partir dessa vertente. A postura deles. A gente sempre usa o exemplo dela para dizer que a adoração extravagante ela chama atenção, que muitos vão se incomodar, né? A gente usa vários tipos de sermões. Mas o fato de que eles ficaram observando e não participaram daquele momento. Você já imaginou chegar a um culto e em vez de se engajar na adoração e erguer sua voz para cantar, você simplesmente deixar o trabalho para os profissionais à frente? Foi o que aconteceu ali naquele momento. Eles foram apenas espectadores daquela cena. Enquanto Maria se prostrava e adorava a Deus, eles ficaram assistindo. Já pensou a gente chegar num culto e permanecer em silêncio, apenas assistindo, enquanto outra pessoa derrama seu vaso de alabastro diante do Senhor? E aí eu coloquei uma reflexão para nós. É possível nos enganarmos, acreditando que estamos prestando culto apenas pelo fato de estarmos no mesmo ambiente. Mas a presença física não é sinônimo de entrega. Quando eu li isso daqui a primeira vez, vocês não têm noção quanto meu coração queimou. Porque eu já me coloquei nessa situação. Eu já estive assim no culto. A gente às vezes dá muitas desculpas. Hoje eu estou cansado. Deus me entende. Hoje, não sei, eu não estou bem. Ou a gente se deixa levar. A gente começa a assistir o culto. A gente começa a analisar o que está acontecendo aqui. A gente começa a se distrair com várias coisas. Mas para cada uma dessas nossas desculpas, a Bíblia vem com a palavra e ela rebate. Por exemplo, o fato de você estar cansado e de você não estar bem, não é desculpa para você não adorar. No primeiro Worship Labs aqui, eu falei sobre isso. A adoração é uma resposta. A adoração não parte de você. Você não adora porque você... Aí completa a frase. Porque você está grato, porque você
o dia tá bom, porque você tá feliz, porque você recebeu uma bênção. Não. Porque se eu estou disposto, eu vou adorar. Não. A adoração é uma resposta. É uma resposta ao quê? À beleza de Deus, a quem Deus é e o que Ele é. Eu só adoro, independente de como eu estou, quando eu sei quem Ele é. Quando eu conheço a Deus, eu adoro. Porque eu respondo à sua soberania, o seu poder, a sua glória, a sua beleza, tudo que Ele fez por mim. Aí eu respondo essa adoração. Então, muitos não estão adorando. Um dos motivos é esse, porque não conhecem ao Senhor. E quando a gente conhece ao Senhor, a gente adora. Outra coisa, é um mandamento do Senhor. Cantar, louvar. E é batata. A gente pode estar mal, mas para cantar, quando a gente começa a louvar o Senhor vem com o seu renovo, vem com o seu conforto, vem. Ele vem e a gente é transformado. Todas as vezes que a gente entra na presença do Senhor. E o outro ponto é que às vezes a gente se engana por estar no mesmo ambiente físico. Eu fui no culto de domingo, como eu estive lá, então eu já comecei minha semana com o pé direito. Tem gente que fala isso. Então fui para o culto de domingo, então minha semana já está uma bênção. Mas ele não abriu a boca uma vez sequer para falar com Deus. Ele só veio. Entrou, sentou, participou, levantou. Às vezes até bateu palma. Porque a gente bate muita palma, né? Às vezes até bateu palma, porque é feito manada. Você está meio cochilando assim, o irmão começa a bater palma, você bate palma, nem sabe o que está acontecendo. Então, às vezes a gente vem, faz várias coisas aqui dentro, mas de fato a gente não prestou o nosso culto coletivo, mas para ele ser coletivo, eu não posso cantar sozinha. O Ministério de Louvor não pode cantar sozinho. Deus quer ouvir a voz da Gleice. Ele não quer saber se está cantando e aí eu vou receber a adoração de todo o Brasil para Cristo. Não, para Deus não tem isso. A gente não representa uma igreja aqui. Deus quer saber se a irmã Tânia está adorando, se ela está abrindo a boca, cantando, se Rodrigo lá, mesmo servindo no som, se ele está fazendo a adoração dele. É individual que se torna coletivo. Então, é muito comum a gente se enganar. Achar que prestou um culto a Deus, mas na verdade a gente só esteve presente fisicamente. E a gente confiar de que a gente está adorando a Deus a partir da adoração do meu irmão. E aí entra o propósito do 24 horas. A nossa oração e propósito com um tema não é simplesmente realizar mais um evento da igreja local, mas gerar um ambiente de adoração genuína. E o objetivo principal é trazer entendimento bíblico sobre a adoração. Não como algo restrito a momentos especiais, mas como um estilo de vida que envolve a igreja. E por que essas pessoas que estão aqui foram convidadas? Porque você que está aqui serve em alguma área importante na igreja. E são áreas de influência. Então aqui nós temos cantores, nós temos músicos, nós temos sonoplastia, nós temos intercessão e nós temos mídia, produtores de conteúdo. Todas essas áreas exercem função de influência. Você nunca está sozinho. Já parou para pensar? Sempre tem alguém servindo junto com você ou te observando. Por isso que vocês foram chamados para estar aqui. Porque a gente só consegue passar para frente um entendimento e uma cultura quando isso é replicado. Não adianta o pastor gastar a saliva dele falando que nós somos uma família com uma missão. Se dentro dos departamentos a gente não replica. Ei, nós somos uma família. Se a gente não ama, se a gente não fala aquilo que ele fala, não faz aquilo que ele faz, não adianta, não gera cultura. Só se há replicação. Então é nossa responsabilidade. Cada um de vocês que está aqui, como eu disse, músico, cantor, sonoplasta, produtor de conteúdo, intercessor, compreender que não fomos chamados para sermos meros espectadores ou críticos. A começar de nós. Nós precisamos ser participantes ativos na adoração ao Senhor. Deus deseja ser louvado por todos. No individual, que é lá no secreto, lá no seu quarto, e também na coletividade, que é o culto público. No último encontro que nós tivemos aqui foi com o pastor Bruno, online. E aí, quem estava aqui? Levanta a mão. Vocês viram que ele falou uma palavra. E ele ficou frisando nessa palavra. E aquilo não foi coincidência. Aquilo ficou, sabe? Aquela palavra que ele trouxe.
sobre identidade, ser filho de Deus, ser guiado pelo Espírito, tudo mais. Vocês estavam aqui, vocês viram. Mas uma das coisas que ele falou para nós foi sobre o encargo espiritual que nós recebemos. Isso foi uma confirmação, não é porque eu estava emocionada. Desde o primeiro 24 horas, o Senhor vem confirmando, mas no segundo 24 horas, quando ele terminou, nós recebemos uma palavra de Deus sobre isso. Que o 24 horas não seria um evento para Brasil para Cristo. Deus queria fazer algo muito maior. E que seria transbordante para essa cidade e que outros lugares teriam como referência. E aí, no último encontro, ele vem e traz essa palavra. Que o encargo, esse movimento é nosso. Deus entregou para nós essa arca. E aquilo ficou gravado no meu coração. E o encargo, a gente não dá conta sozinho. De carregar essa arca, sabe? Essa carga espiritual, traduzindo. Essa é uma responsabilidade muito grande o que Deus quer fazer. E não está apenas sobre os nossos ombros. Está sobre todos os integrantes do Ministério de Louvor. Está sobre todas as pessoas que desejam viver isso e influenciar. E estão entendendo que a nossa igreja, ela não é só uma igreja que Deus resolveu abençoar e agora uma igreja de referência na cidade. Não. Deus nunca destaca alguém para que esse alguém seja conhecido. Para terminar nesse alguém. Deus sempre faz um destaque para que essa pessoa aponte para Ele. Quando Deus abençoa alguém, é para que ela abençoe outros. Foi assim na vida de Abraão. Quando Deus abençoa Abraão, Ele fala assim: eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, mas você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Ou seja, a bênção não para nele. Então, hoje eu enxergo, não sei se mais alguém enxerga isso, mas eu enxergo que o Senhor tem feito algo com a nossa igreja local. Deus tem algo especial. Deus tem levantado pessoas, dado projetos para o nosso pastor. E isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso precisa ir mais longe. Então, o 24 horas, para a gente, nós não estamos mais entendendo como um evento da Brasil para Cristo. Só uma agenda de outubro do Ministério de Louvor. Um congresso qualquer. Não. A gente entendeu que o Senhor tem mais através disso. Então, desde o início o Senhor tem nos confirmado isso de forma clara. Não se trata apenas de quem virá, mas de como nós responderemos ao chamado. Então, vocês podem observar que desde o primeiro, o segundo já teve assim, uma alteração na lista de convidados. Esse ano nós teremos uma limpa mais ainda. Porque à medida que o Senhor vai dando um entendimento claro, a gente precisa obedecer. Então, nós respondemos ao chamado. E é responsabilidade nossa gerar e nutrir esse ambiente de adoração contínua. Como? Através de turnos de oração e adoração que sustentam espiritualmente tudo que será vivido no 24 horas de adoração. Uma das coisas que Bruno mais falou para a gente foi isso. Não deixe virar um evento. Gere o ambiente de adoração. Não tem como a gente gerar um ambiente de adoração só uma vez ao ano. E aí, com isso, a gente entendeu que a gente precisa desenvolver turnos de oração e adoração. Alguém já participou disso? Já tiveram experiência? Fora o 24 horas? Turnos de oração e adoração é mais ou menos aquilo que acontece no 24 horas, só que ele é mais... tem uma... Como é que eu posso falar? Ele pode ser mais longo, mas ele tem uma sequência clara. O que tem presente ali? Leitura da palavra... pode ser canções preparadas, mas também tem que ter canções espontâneas, que são aquelas que eu falei. Tem que ter intercessão nos turnos de adoração e oração e louvor. E não para. É assim o tempo todo. Isso pode ser 24 horas, isso pode ser 2 horas, pode ser 6 horas, não importa. Isso que é uma sala de oração. E às vezes a gente acha que é só mais uma modinha, o evento é mais uma forma. Não, quando a gente não entende, às vezes a gente pode pensar dessa forma, mas não. O que acontece quando a gente está adorando? Quando a gente levanta louvores ao Senhor, a gente está erguendo um altar de adoração. E tem um texto bíblico, deixa eu só pegar a referência aqui que eu anotei. Aqui, ó, 1 Samuel 5, do 1 ao 5. Vai contar, nesse período, que os filisteus eles roubaram a Arca da Aliança. Depois você pode ler em casa. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e colocaram dentro do templo, junto com o Deus deles, que era chamado de Dagon. Passou-se a noite. Quando foi de madrugada, o povo daquela região, daquela cidade,
entrou para ver o templo. Quando eles chegaram lá, o rei Dagon estava com o rosto em terra, o ídolo, caído diante da arca. Ele foi lá, pegou, colocou no lugar de novo e seguiu a vida. Quando foi no outro dia de manhã, quando ele chegou lá, o rei estava de rosto em terra, quebrado, a cabeça fora e as mãos também quebradas. Só o tronco daquele Deus. Consegue ver a aplicação disso? Diante da presença de Deus, os falsos deuses, todos eles são destronados. Então, quando você levanta a sua voz aqui no domingo, cantando em comunidade, gente, não é só uma música. A gente está regando o altar ao Senhor. As potestades, os outros deuses, os espíritos territoriais aqui, que atuam na cidade de Luiz Eduardo, eles precisam bater em retirada. Os falsos deuses vão caindo. Então a gente precisa levar a adoração a sério. É isso que acontece. E aí, o 24 horas de adoração, ele não pode ficar só sendo uma vez ao ano. A gente precisa levantar a sala de oração aqui. E aí o Bruno trouxe uma ilustração que eu trouxe aqui para todo mundo hoje. Ele pediu para a gente imaginar lá no aeroporto quando o avião ele vai decolar. Quem aqui já voou de avião? Vocês percebem que tem um tempo ali, né? Mesmo depois que entra todos os passageiros e tal, demora. Que é quando todos os profissionais ali do pátio estão revisando combustível, vendo se está tudo certinho, para então o avião decolar. E aí ele trouxe essa referência para a gente. Um avião não decola do nada. Ele precisa de preparação, verificação dos sistemas, carregar combustível, definir a rota, ter uma pista limpa. Só então ele vai acelerar com força, ganha velocidade e decola com segurança. Assim também é no culto, e especialmente no 24 horas de adoração. Muita gente quer viver a decolagem da glória, mas se esquece da importância do chão. E esse chão, ele vai gerar velocidade e segurança. O que é esse chão? Oração, consagração, ensaio, alinhamento espiritual, posicionamento em unidade. E uma das coisas que a gente quer, através dessa reunião de hoje, é justamente isso. Alinhamento espiritual e posicionamento em unidade. A gente precisa puxar a corda todos para um lado só. Se uns estão no meio, sem entender direito o que está acontecendo, às vezes até atrapalha. Então, todo mundo precisa estar alinhado e posicionado para o que Deus quer fazer. Quando a gente está alinhado espiritualmente, o nosso eu, ele cai por terra. Nesse momento, não há espaço para o nome que vai brilhar, para... é uma coisa do Ministério de Louvor. É uma coisa lá do Jardim da Taine. É uma coisa lá... Não. É o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer aqui. Você consegue imaginar o que a gente consegue promover, ser instrumento de Deus, para a nossa comunidade local e para inúmeras outras pessoas que vêm aqui e muitas vezes nunca tiveram a oportunidade de participar de um movimento como esse, de 24 horas de adoração. Igrejas começaram a despertar, falaram, uau, eu quero isso também na minha igreja, na minha comunidade. Então isso vai sendo replicado, isso é o reino de Deus. Não é sobre alguém que vai estar à frente, não, gente, é sobre o reino de Deus. Por isso que a gente precisa de alinhamento espiritual. E a preparação é o que garante segurança da presença de Deus entre nós e a velocidade espiritual para alcançarmos o que o céu deseja liberar. Sem preparação, o culto se arrasta. E com preparação, o culto ganha impulso e a presença vem com força. É importante abrir um parêntese aqui. O que acontece aqui é por meio de nós, não é por nossa causa. Então, Deus tem misericórdia. Por isso que às vezes a gente não ensaiou direito, o negócio não está do jeito que deveria, apesar das nossas lines, né, Rodrigo? Apesar do som estar bagunçado, apesar disso, apesar daquilo, às vezes a coisa acontece, porque é puramente misericórdia. É a graça de Deus sobre nós. Mas, certamente, quando nós nos preparamos, gente, com certeza a decolagem é mais segura, o voo é certo. A presença de Deus vem. Entenderam o que eu falei, né? Então não é o que a gente faz, mas quando a gente trata com excelência, o Senhor, Ele responde. Ele gosta disso. E aí a proposta que eu tenho para vocês aqui, fora os integrantes do ministério, né? Pelo amor de Deus. Vamos abraçar esse encargo com a gente? Essa é a proposta que eu tenho hoje.
para os integrantes dos outros serviços aqui da igreja. Intercessão, está sempre com a gente. Pessoal da sonoplastia, da mídia. Mas a ideia é alinhar, sabe? Não deixar nenhum ponto solto. É a gente se posicionar em unidade para fazer algo poderoso para Deus. Isso também serve para os integrantes do ministério, porque a gente precisa, mais do que nunca, abraçar essa causa. Vou precisar de todos vocês, todos, tá? E aqui tem o texto que eu acabei de ler para vocês, do principal motivo de nós levantarmos esse altar, é que quando a presença de Deus se manifesta, tudo que é falso, é construído por orgulho ou idolatria, não permanece de pé. Então, nossa resposta não pode ser de resistência ou de apatia, mas de quebrantamento, de reverência, de entrega. E que em cada momento do 24 horas, toda estrutura que não glorifica a Deus venha ao chão. E que só o Senhor seja exaltado. Amém? Então, essa era inicialmente a proposta. Eu queria fazer uma oração com vocês antes da gente ir para a próxima parte, porque o principal desejo não é só apresentar um tema, mas é que vocês abracem, que vocês orem lá na casa de vocês sobre isso, sabe? Pedindo revelação da parte do Senhor para o que o Senhor quer fazer, como eu posso servir melhor, como eu posso ajudar. Amém? Jesus, nesse momento, Pai, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que foi dita. Nós entendemos que o Senhor tem algo novo para nós, um novo tempo. E à medida que nós caminhamos contigo, o Senhor vem trazendo clareza. Viver pela fé é assim. O Senhor nunca nos mostra tudo completamente. O Senhor vai nos exigindo passos de fé. E é isso que está acontecendo com esse evento do 24 horas. Na verdade, nós estamos aprendendo com o Senhor sobre viver isso. Mas nesse momento estamos aqui para dizer, Pai, que o desejo do nosso coração é aprendermos mais de Ti, é mergulharmos. Nós não estamos satisfeitos, Jesus, com apenas os pés molhados, talvez os joelhos molhados. Nós queremos mais da Tua presença. Nós sabemos que o Senhor tem mais a fluir no meio de nós, através de nós, e é isso que nós queremos aqui nesse ajuntamento. Que nesse momento o Senhor venha trazer alinhamento espiritual sobre tudo, Pai. Posicionamento, entendimento da parte do Senhor, de que todos nós temos um chamado a cantar louvores ao Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida de adoração, não só com aquilo que sai da nossa boca, mas um estilo de vida que glorifique ao Senhor. E o nosso desejo é que a nossa igreja, Jesus, seja inundada também pelo conhecimento do Senhor. O desejo do nosso coração é que aquilo que depender de nós, Jesus, o Senhor possa contar conosco. O Senhor possa contar com o nosso serviço para aquilo que o Senhor quer fazer aqui no meio do Teu reino, Pai. Não só aqui para a nossa igreja, mas para essa cidade e para quem mais o Senhor desejar, Jesus. Nós oramos, nós glorificamos o Teu nome nesse momento. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.